boa tarde, sejam todos bem-vindos. E aí, pessoal, tudo bem? Professor Aldo, mais um encontro geográfico, mais uma vez aqui conversando sobre a perspectiva, sobre a temática, sobre o olhar da geografia, né, em relação ao espaço, ao ambiente da nossa vivência. Hoje, a gente dá um pequeno salto no bate-papo que começamos a conversar na semana passada, referente, então, né, lá no outro encontro, as ordens mundiais, né, a nova ordem mundial, é que vigora a velha ordem mundial, né, aquele instante ali, que coincide justamente com esse momento que a gente vai papear agora, a Guerra Fria. Então, antes da gente começar efetivamente, alguns recadinhos. Primeiro deles, temos, né, sempre, durante a semana, disponibilizado a vocês a perspectiva do PAS, as obras musicais ou audiovisuais. Temos, né, também disponibilizado vídeos que possam causar aí interesse e contribuir na escrita da sua redação. Temos também, né, informado, feito aí alguns direcionamentos de acordo com aquilo que a Secretaria de Educação disponibiliza. Essa semana tinha lá, né, um videozinho sobre drogas, e aí esse vídeo, né, produzido por psicólogos da Secretaria de Educação, coloca a questão, coloca o debate envolvendo as famílias e os estudantes. Por fim, né, as nossas publicações de atividades sempre às terças-feiras. Nesta terça-feira que passou, foi disponibilizado para vocês uma espécie de autoavaliação. Talvez pelo fato de não estar contabilizando nota, alguns brodinhos e brodinhas têm ignorado a atividade. Então, ela fecha na próxima terça-feira. Eu espero, né, poder aí contar com a resolução, com a resposta de vocês. Não é nada tão elaborado, muito pelo contrário, é muito simples. Então, acesse, só para a gente ter um termômetro do funcionamento da oficina. Por fim, lembrar que a dinâmica aqui colocada é exatamente a mesma que nós utilizamos. Então, nós vamos ter aqui, né, uma explicação rasa, né, uma lembrança rasa do tema, afinal, é uma perspectiva revisional. Depois, na sequência, né, depois de 5 minutinhos aí, só para situar todo mundo, nós vamos em cima de duas questões. Uma questão que a gente chama de tipo A, que são as questões de julgamento, né, muito aplicadas pelo SEBRASP, né, no Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília, então, julgar os itens. E também uma questão do modelo que é muito comum na prova Enem, que também deve chamar a atenção de vocês. São questões do chamado tipo C. Normalmente, o alunado trata como questão de marca X, mas a nomenclatura não é necessariamente o elemento mais marcante. O importante é como se responder, como tratar, como visualizar essas questões. Então, vamos lá, apoiando qualquer necessidade, né, só colocar aí o seu questionamento no chat e a gente vai, então, visualizando, tentando responder as demandas, tá bom? Então, vamos lá, Guerra Fria. Aldão, estarei aqui no chat para poder passar para você todas as dúvidas dos nossos alunos, tá? Dos nossos queridos meninos do céu, tá ok? Muito bem, então, na retardada, no bom sentido. Isso, é só lembrar os meninos que qualquer dúvida bota no chat que eu estou colocando para você isso daí, tá ok? E seja bem-vindo, Alair. Seja bem-vindo na nossa sala aí, mais o nosso grande psicólogo aí da escola. Então vai lá, Aldão, é contigo. Muito bom, temos aí então o professor Saulo, né, cuidando da parte técnica, o professor Alair também, para ver se está tudo nos conformes, né, nos ajudando também. Eu vou colocar perguntas para ele para dar uma movimentada aí, eles vão ter que responder. Vamos ver, não é só vocês meninos que vão passar pela agonia, não. Brincadeira à parte, a gente está vendo aí uma imagem para os mais velhos aqui presentes na sala, né, no caso o Saulo, o Alair, eu também. Ela faz, né, uma referência, um link direto, para o Alair um pouco menos, é claro, mas um link direto com um filme que fez muito sucesso na década de 80, muito assistido nos anos 90, virou, na verdade, mania aí mais recentemente, né? Rock Balboa, né? Estrelado pelo Sylvester Stallone, uma saga que vai até o número 6. Esse aí é o episódio, né, chamado Rock 4, onde vai acontecer uma luta de boxe entre dois representantes de países que, naquele momento, viviam de lados diferentes. De um lado,
os Estados Unidos da América, do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famosa União Soviética, país que não existe mais, foi dividida em outros 15 países a partir de 1991, tendo, né, aí herdado todo o aparato bélico, toda a estratégia geopolítica da velha União Soviética, o maior dos países que compunham essa União de Repúblicas, no caso, a Rússia. Mas sobre a Rússia e os seus problemas a gente conversa em outro tempo. O que a gente precisa lembrar é o seguinte: o que é a Guerra Fria? Vamos voltar um pouquinho na Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter dois lados, né, disputando, brigando, para que o mal não vencesse. Né? Na verdade, os dois lados, que eu digo, dois lados juntos em uma das partes contra o mal. Pode ser que alguém aqui até entenda que o outro lado não é o mal, mas enfim. Existia o chamado eixo, forças do eixo, apelidados de eixo do mal. Deste lado, então, estava a Alemanha, do nazista Hitler, a Itália, do fascista Mussolini, e o Japão, deles mesmos. Pronto, o Japão entrou na roda porque achou que era legal. Bom, do outro lado, nós vamos ter os países europeus que estavam sofrendo os ataques diretos, e neste caso, né, nós vamos ter a presença da Inglaterra, da França, né, a própria União Soviética, que vai aí aparecer, né, como um espaço territorial meio europeu, já que grande parte do seu território está no espaço asiático, né. Mais à frente, a gente vai ter aí uma outra combinação de espaços, incluindo o Brasil, tá? O Brasil também participa desse outro lado. Então, tinha o eixo do mal, com 3 países, e todo o outro lado, que eram as tropas aliadas, que a gente pode apelidar de eixo do bem, já que então, num lado tinha lá o eixo do mal. Quando termina a guerra, que tem um nome mundial, mais uma vez, os países europeus estão esfacelados pelo confronto. Tem um episódio marcante em que os Estados Unidos lança 2 bombas atômicas sobre o território japonês. A guerra já tinha terminado especificamente, mas, enfim, os Estados Unidos vai lá e, né, ainda mostra sua força. E, no meio dessa história, o mundo tem uma lógica, uma perspectiva ideológica de divisão. De um lado, né, a ideia da uma economia de mercado, vou colocar assim, com perspectiva de lucro, né, e baseado, obviamente, na apropriação, geração de riquezas, no caso, o sistema capitalista. Do outro lado, o que estava embasado numa perspectiva já contrária ou opositora ao capitalismo. E aí uma vivência de uma economia de planos, economia planificada, mas que não ocorreu efetivamente por conta de vontade popular, mas sim pela chegada aí de 3 jovens ao poder, Trotsky, Lenin e Stalin. Depois vocês estudem, né? Vocês estão estudando depois, não, por favor, não me entendam mal, mas enfim, né? Como não é o nosso papo agora, pois vocês vão visualizar aí, ou a gente até pode conversar aqui sobre a Revolução Russa e a formação da União Soviética. O fato é que lá se aplica o que vai ficar chamado como socialismo real, não o ideal. Alguns, né, vão proliferar a ideia de comunismo, ainda que existam algumas diferenças sobre esse tema. O fato é que esses 2 países, União Soviética e Estados Unidos, disputaram o domínio hegemônico do mundo. Se hoje a gente fala numa divisão do planeta em norte e sul, ricos do norte, pobres do sul, nesse momento de Guerra Fria, que vai de 1945 até 1991, nós temos uma divisão leste-oeste. O leste, né, intitulado assim, né, a parte oriental do planeta, que aderiram ao modelo socialista, e do outro lado, os Estados Unidos, né, capitaneando o lado ocidental, o lado oeste do planeta, considerando, então, uma ordem de aliados capitalistas. Nesse tempo de Guerra Fria, a gente vai ter a teoria dos mundos, primeiro, segundo, terceiro mundo, primeiro mundo, os ricos capitalistas desenvolvidos, segundo mundo, os de economia planificada, portanto, socialistas, e o terceiro mundo, os pobres, subdesenvolvidos, né, abaixo do desenvolvimento. Nenhuma dessas 2 nações queria exatamente o confronto, tá bem? Mas aconteceram questões de avanço e desenvolvimento muito interessantes. Então, foi o período da história em que aconteceram os principais avanços. Se hoje nós estamos aqui nos comunicando, né, via internet, um
um pouquinho, né, dos avanços tecnológicos iniciados naquele momento, a corrida aeroespacial fez o homem pisar na Lua, a corrida armamentista fez com que as duas nações produzissem ogivas nucleares capazes de levar o planeta ao fim. Então, são muitos os fatores, são muitos os elementos aí que poderiam ou que renderiam aqui um bate-papo de grande quantidade de horas, mas para nós e para a resposta das questões aqui, a gente não precisa exatamente de todos esses pontos, é só lembrar da frase marcante desse período de Guerra Fria: guerra improvável, paz impossível. Então, esse é, né, o pano de fundo ou o ponto marcante, então, nesse cenário que a gente possa interpretar assim. Pois bem, feito estas colocações, é só lembrar que a União Soviética foi esfacelada em 1991, não quer dizer que o capitalismo ganhou, né? Aconteceu, na verdade, uma espécie de WO, né? A União Soviética sai de cena e aí os Estados Unidos abrem caminho, como a gente viu na aula passada, para aquela perspectiva de nova ordem mundial, tá bem? Bom, pronto, como eu disse, ideias rasas, vamos para as questões. A primeira questão aqui, colocada no Enem 2017, tá? Num texto aí do importante historiador Eric Hobsbawm. Então, vamos lá. O Enem diz assim: os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Divide-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. Então, faz uma relação ali, né, lembrando que pós-Segunda Guerra Mundial, até a década de 70, nós vamos ter os acertos, os ajustes marcados por planos econômicos, marcados por planos militares, né? Então, criação da OTAN, criação do Pacto de Varsóvia, por exemplo, né? Incentivos para que mais países de determinado lado não aderissem a essa lógica socialista, comunista, né, e influências diretas, entrando em conflitos, patrocinando países para brigarem, não exatamente Estados Unidos e União Soviética brigando entre si. Caso isso acontecesse, nós nem nos conheceríamos. Então, Hobsbawm coloca esse trecho aqui para a gente refletir sobre ele, vamos ver como as questões se apresentam. Diz assim: o período citado no texto, e conhecido como Guerra Fria, pode ser definido como aquele momento histórico em que houve. Então, a gente vai dizer o que é certo e o que é errado, considerando o que poderia ser tratado como Guerra Fria. Então, letra A. A Guerra Fria foi, basicamente, uma corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Não, jovem estudante, isso é uma questão do Enem, isso não é a questão da tia Maricotinha. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que as provas da tia Maricotinha podem ser mais difíceis do que as questões do Enem. Mas por que, então, que chega na minha vez está mais difícil? Calma, é porque você Mas, está lá. professor Aldo, eu aprendi na escola, lá atrás, que foi a corrida armamentista que deu origem à Guerra Fria, e não a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foi a corrida armamentista. Ô, professor Aldo, será que eu aprendi errado? Não, você aprendeu corretamente, por isso que o item está errado. E é o que eu estou dizendo, né? As pessoas têm a impressão de que a prova, Enem, vestibulares, o PAS, tem um nível de pressão, um nível de dificuldade elevado, e na realidade não. Ela vai brincar, entre aspas, com a sua capacidade aí de interpretação. Então vamos lá. Corrida armamentista. O que foi isso? Um período dentro da Guerra Fria, aonde, né, especialmente os aliados dos Estados Unidos e os aliados da velha União Soviética desenvolviam armamentos, né, como maneira de proteção ou de proteção do seu grupo. Quando ele diz que essa corrida armamentista aconteceu entre potências imperialistas, aí a gente já tem um primeiro equívoco. Imperialismo refere-se, na verdade, a uma lógica de dominação, né, de espaços territoriais, aliás, dominando o próprio continente africano, e que se aplica, inclusive, para a gente referenciar ou tratar os Estados Unidos. Né? O lado soviético não tinha aí essa perspectiva, mas tudo bem, vamos lá, imperialistas são malvados também, esses comunistas, comunidade de criancinha, tá bom, beleza. Aí ele fala,
europeia. Em que momento os Estados Unidos da América mudou o seu passaporte para a Europa? Estados Unidos da América, um país sem nome, porque corresponde à República Federativa do continente americano. Americanos somos nós também, ainda que aqui na parte sul. Né? Os Estados Unidos é um país que não tem nome. O Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil até a década de 60. O que é Estados Unidos? República Federativa. Qual é o nome oficial do Brasil? República Federativa do Brasil. Qual é o nome do país? Brasil. Então, mas isso também não é importante. Aqui já tem um erro, tá? Então, o fato de corrida entre potências europeias. Esse é o primeiro erro. Segundo erro, né? Gerando a Primeira Guerra Mundial. Não, a Guerra Fria não desencadeou nenhum conflito mundial. Desencadeou pequenos conflitos. Invasão do Afeganistão, guerra Irã-Iraque, né? Guerra do Vietnã, então são conflitos que não levaram à nomenclatura mundial, letra A, mentirosa, errada. Letra B, o domínio, né, a Guerra Fria é o momento em que aconteceu o domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Sul e norte é uma denominação de ordem geográfica, delimitada pela linha do Equador, distribuição hemisférica do planeta, baseada nos pontos cardeais, mas que não foi usada em nenhum momento da história durante o período da Guerra Fria. O Sul e o Norte é uma referência econômica, riqueza e pobreza, que nós usamos na nova ordem mundial, ou seja, hoje. Hoje nós sabemos identificar os países ricos do Norte e hoje nós sabemos que fazemos parte dos países pobres do Sul. Simples assim. Naquele momento, se nós trocássemos aí países socialistas do leste, né, do Oriente, e países capitalistas do Oeste, do Ocidente, o item estaria correto. Do jeito que ele está escrito, temos o erro de países socialistas do sul do globo, países capitalistas, né, do norte do globo, temos um grande equívoco. Aliás, socialistas no hemisfério sul, a gente quase teve o Chile, quase porque semana passada, numa sexta-feira, a gente teve no 11 de setembro, o 11 de setembro de 1973, né, tinha no estado chileno, no país Chile, melhor dizendo, o governo do Salvador Allende, eleito democraticamente, representante socialista, mas ele não atendia às especificações e necessidades entendidas pelos Estados Unidos para aquela parte da América do Sul. Resultado, bombardeio em pleno 11 de setembro de 1973, por tropas chilenas, patrocinadas pelo governo dos Estados Unidos da América, ao Palácio de Miraflores, e lá, né, o palácio tinha o presidente dentro, ele morre, assume o governo, o general Pinochet, um dos governos mais sanguinários de ditaduras militares aqui na América do Sul, mantendo o domínio capitalista da região, que perdura hoje. Não precisa ir muito longe, não. Os governos militares instalados no Brasil também. Item então, professor Aldo, errado. Pode então, falar. professor Aldo, para eu tornar essa questão correta, em vez de sul e norte, eu poderia, em vez de levar em conta o Equador, se eu levasse em conta o meridiano de Greenwich, essa questão estaria certa, não estaria? Não, porque ele falou domínio dos países socialistas pelos países capitalistas. Não havia domínio de equilíbrio. Então, você tem... Normalmente, as questões do Enem, ela tem, no mínimo, 3 erros. No mínimo, tá certo? Então, guarde aí esse macete também. Beleza? Bom, vamos para a letra C. O choque ideológico entre a Alemanha, falando da Guerra Fria, o choque ideológico entre a Alemanha nazista, a União Soviética stalinista, durante a década de 30. Vamos lá. O choque ideológico da direita nazista alemã, capitaneada por um austríaco chamado Adolf, né? Se ele nascesse no Piauí, seria Adolfo, mas ele nasceu na Áustria, o nome é chique, Adolf Hitler. Então, de um lado, né, com a sua nacional socialista, né, mais de extrema direita, e do outro lado, o senhor Stalin, que de socialismo não entendia nada, ele era o carregador de bandeira, era, né, Lenin e Trotsky, os cabeças pensantes lá dos bolcheviques, mas, enfim, o Stalin é quem sobra nesse período. Eles tinham umas
tinham perspectivas de ocupação diferentes, ainda de serem sanguinários, cada um ao seu modo. No entanto, né, esse choque ideológico entre essas duas partes não é o que resulta a Guerra Fria. Isso aqui vai culminar, né, e com outros atores, outros artistas, não exatamente o Stalin e a União Soviética, mas, né, com participação deles também mais à frente, na Segunda Guerra Mundial, a partir, né, de 1937, 38. Então, errado também a letra C de caminhão. Vamos ver se tem mais aqui. Professor Aldo, só voltando nessa questão aí, se os nossos queridos alunos do céu quiserem ter uma noção do que é isso aí, assistem o filme Frida. O filme Frida vai falar justamente disso, da perseguição de Stalin, de Stalin a Trotsky, essa mudança de governo, essa mudança de postura da União Soviética. Isso vem muito a contribuir. Quem quiser assistir, assista ao filme Frida. Ele vem a contribuir no entendimento dessa questão, ok? Pessoal, coloca lá no mural, posteriormente, do terceiro ano, essa sugestão, né? Faz o link, ó, conforme debate de questão Enem hoje na aula de Geografia, sugestão do título do filme, e eu vou procurar também o link, a gente coloca no mural, quem tiver, né, curiosidade, quem não for assistir Cobra Kai na Netflix nesse final de semana, de repente assiste aí um filme legal, vai estar entretendo e vai estar estudando para o Enem também, beleza? Ok, então, pessoal, tá, será feito. obrigado. Vamos lá para a letra D, então. Diz assim: a Guerra Fria é marcada pela disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como China e Índia. Primeiro, já começa errado. Os dois aqui permaneceram e permanecem em lados opostos. A China, né, no final da década de 40, lá em 1949, vai viver a Revolução Chinesa, vai chegar ao poder o senhor Mao Tse-tung, e implica, né, a adoção do modelo comunista, socialista, e o socialismo chinês, que é um socialismo de mercado. Bem curioso isso, né? Que se mantém até hoje. Mao Tse-tung faleceu no final dos anos 70, mas a história chinesa, como eles dizem lá nos anos 70, não importa se o gato é preto ou branco, importa que ele beba leite, ou seja, não me importa se vão chamar isso de comunismo, de socialismo ou capitalismo, que a gente precisa que a população chinesa coma. E aí, claro, né, ele se apresenta hoje como segunda maior economia do mundo, loguinho, ameaçando mais do que já ameaçam o espaço e o lugar estadunidense. Então, tudo que a gente assiste aí nos noticiários, essa guerra de informação, a culpa do coronavírus, comer morcego, essas histórias todas, não se iluda. São disputas, né, pela hegemonia, pelo poder mundial. Na época da Guerra Fria, esses dois indivíduos não eram exatamente protagonistas. Os protagonistas eram Estados Unidos e União Soviética, e não era disputa por, né, domínio econômico, mas para evitar o avanço de um ou outro. Aliás, né, um dos presidentes estadunidenses chega a anunciar que era preciso criar um cordão sanitário para evitar o avanço do socialismo. Quando ele diz isso, entenda, cordão sanitário, evitar, me perdoem, a merda do mundo. São pontos aí que merecem, então, o nosso olhar e a nossa atenção, tá certo? Então, letra D, errado. Tá? Por fim, aqui, pelo menos para essa questão, a Guerra Fria era um constante confronto das duas superpotências que emergiram na Segunda Guerra Mundial. De um lado, a União Soviética, do outro, os Estados Unidos. Ambos lutaram do mesmo lado. Lembra que eles faziam parte do eixo do bem? A gente começou a aula falando disso. Então, é isso. A letra E está dizendo a verdade, informação correta nesta questão Enem. Beleza? Então, vamos seguindo. Professor Saulo, alguma questão? Meninos, meninas que estiverem por aí, algum ponto? Se não tiver, sigamos. A gente ainda tem 6 minutinhos. Vamos para outra questão, também, né, de análise aí no modelo das bancas. Diz: a Guerra Fria foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente exatamente do quê? Da polarização do mundo em dois blocos político-militares entre as duas guerras mundiais. Não, a Guerra Fria aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, não foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, polarização, sim, entre dois blocos político-militares, sim, mas não entre as duas guerras mundiais, por isso errado. Letra B.
A Guerra Fria foi a polarização do mundo em blocos interessados na exploração de posse da Sibéria. Espero que, na verdade, você tenha chegado ao terceiro ano do ensino médio, né, claramente entendendo e interpretando, né, o que foi o instante da Guerra Fria, que a polarização entre capitalistas e socialistas em nada se interessavam especificamente pela Sibéria ou qualquer outra área gelada para levar o Papai Noel para passar os seus últimos dias de vida. Nada disso. Errado, letra B também. Professor Aldo, como que diz um colega meu, a Sibéria é o freezer do mundo. Ninguém queria. Ainda tem aí, tem junto aí o Alasca, né, também ali, mas com muito petróleo internamente, É, né? muito petróleo. Vamos embora. Bora, E os vamos Estados seguir. Unidos comprou da Rússia, muita gente não sabe. O Alasca, que está no Canadá, pertencia ao território russo e foi Justo. comprado pelos Estados Unidos. Mas isso é outra Isso, história, para outro justamente. momento. Tudo bem? Vamos lá, letra C. A Guerra Fria foi a polarização do mundo em dois blocos político-militares. De novo isso? Bom, até aqui a gente já sabe que é verdade. Após a Segunda Guerra Mundial. Aê! Que questão mais facinha, muito bem. Então, depois que termina a Segunda Guerra, né, e aí França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Japão, isso, na verdade, eram os protagonistas, né, ainda, claro, precisando reconstruir a sua dinâmica econômica, vão sobrar três nações que poderiam assumir o papel de liderança do mundo. Importante dizer isso, tá bom? Então, quem eram os três? Estados Unidos, a gente já sabe. União Soviética, a gente já sabe. E o terceiro? Brasil. Éramos nós, né? Mas a gente entrou numa fase aí de governador diferente, de um senhor chamado Eurico Gaspar Dutra, né? E aí, assim como o Vasco, as coisas tendem a afundar. Né? O senhor Eurico Gaspar Dutra, né, começou ali a importar produtos no qual o Brasil não tinha a menor necessidade de tê-los, topou realizar um campeonato mundial para alegrar a galera, para deixar o povo do planeta mais feliz, a Copa do Mundo de 1950, aqui no nosso espaço territorial. Vale dizer que foi um grande prejuízo, o Brasil ainda perdeu o final para o Uruguai, se a gente ainda tivesse perdido para a Alemanha de 7, não, foi perder para o Uruguai, vizinho, um país desse tamanho, que maldade, né? Aliás, Saulo, nem vou falar do Flamengo, não, você deve estar chateado hoje. Bom, mas enfim, Para, então, para, para, para. bom, a letra D, então diz lá, a Guerra Fria era uma polarização do mundo em dois blocos, liderados pela Alemanha, Itália e Japão, eixo do mal, e do outro lado, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, França e outro. Olha, a história dos erros aqui. Primeiro, né, a Rússia nem existia nesse período mais, o que existia era a União Soviética, a Rússia era uma das 15 repúblicas, né? A polarização do mundo em dois blocos é bem verdade, mas não exatamente por esses espaços aqui. Este era o que a gente, né, ficou chamando, passou a chamar de eixo do mal, e esse outro lado que sobrou aqui eram as tropas aliadas. A polarização na Guerra Fria era entre esses dois. União Soviética, deixa eu tirar aqui, riscar o Rússia e colocar União Soviética e Coloca o RSS, isso. isso. E, ou, obviamente, os Estados Unidos da América. Então, letra D, errado. E letra E, podemos dizer que a Guerra Fria foi a disputa das áreas árticas, né, e antárticas após a Segunda Guerra Mundial. Área ártica no norte, área antártica no sul, né? Poxa, exagerou, né? Aí faltou, na verdade, um pouquinho de bom senso. Informação equivocada. Meninos, meninas, professores, quem acompanha, quem observa, esta gravação estará disponibilizada na nossa sala loguinho mais. Se tiver interesse, temos uma gama bem significativa de vídeos, aulas completas, outras resoluções, outras conversas entre professores dos mais variados assuntos lá no YouTube, e aí peço, na verdade, a gentileza, né, dá uma força aí, se inscreva lá no canal, lá na casa do Aldo, na minha casa, aqui, tá bom? Onde, então, geralmente a gente tem conversado e colocado algumas questões que são relevantes, que são importantes e que possam ajudá-los, assim espero.
tá bem? Aldão, Para não Aldão, pedir muito tempo aqui que nós temos disponível, eu vou, né, fazer os finalmente aqui, encerrar a gravação, e como eu fiz na aula passada, eu abro no finalzinho para a gente conversar, se de repente alguém tiver alguma pergunta, algum ô, comentário. Então, agradecer a todo meu mundo amigo que... Aldo, meu amigo Aldo, só um pouquinho antes de você finalizar, não esqueça não, vamos avisar os nossos alunos que na próxima sexta-feira terá a live sobre sociedade do espetáculo, tá? E alienação, tá? Para as turmas de primeiro de Humanidades um, 2 e 3 com o professor Saulo, tá ok? Comigo. Tá Estarei lá, bom. tá ok? Sociedade do Espetáculo, próxima sexta-feira, às 14 horas, seguindo o mesmo cronograma das aulas do professor Aldo, ok? Então, convite feito, convite realizado e, claro, né, pode preparar os salgadinhos que eu vou lá, tá certo? Saulo, não fique entristecido, né? Podia ser pior, o Flamengo perdeu para o Del Valle, se tivesse perdido para o Maguari, que é mais concentrado, teria sido pior. Então não sofra não, tá? Isso tudo vai passar. Lembre-se, sem Jesus, ninguém é nada. Então, com essas É, considerações fui comprar minha, importantes, fui comprar meu obrigado almoço, aqui, fui ô comprar meu fechou. almoço, fui comprar meu almoço hoje, e o cara falou assim, tem promoção, comprando o almoço você leva 5 caixinhas de suco Maguari, de suco Del Valle. Pô, Muito tem que bem. aguentar, né? Toda solidariedade ao povinho flamenguista. Obrigado, gente. Obrigado pela presença. Né? E se souber de colegas que não puderam estar aqui, mas querem ver, depois pega o link da aula que vai estar lá no nosso mural e solta nos grupos de WhatsApp da turma. Não deixe também de, por que não, se inscrever lá para você receber sempre as notificações do canal e ser um outro caminho para você estudar, tá bom? Então, obrigado. Eu vou desligar aqui a gravação. Permaneçam aí um pouquinho para eu ver e conversar com vocês.